Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua presença aqui, amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na TV Luz para o Caminho Nações. Esse é o seu programa Escatologia para o tempo final, para o tempo do fim. Estamos estudando as profecias de Daniel. Você gosta de profecia? Então você está no lugar certo, amém? A profecia foi dada para o nosso bem, para que nós pudéssemos estar atentos aos acontecimentos ao nosso redor e dessa forma então percebermos a necessidade de nos prepararmos, de nos santificarmos para o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Por isso estamos aqui. Amém? Como eu disse, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Mais feliz do que eu está o Senhor nosso Deus. Amém? Obrigado pela sua presença. Vamos avante, vamos avante. Vamos estudar basicamente o capítulo 2 do livro de Daniel, que tem como base o título Uma Estátua Assustadora. Mas, com o passar do estudo, você vai vendo que o susto não é tão grande assim, porque você receberá esclarecimento para determinados assuntos. Amém? Então fica conosco, fica conosco. Amado, você já pensou se pudéssemos, né? Como seria interessante, né? Se pudéssemos prever o futuro, saber os fatos antes que eles acontecessem, seria extraordinário ou não? Talvez sim, talvez não, né? Poderíamos evitar, por exemplo, acidentes de carro, brigas, divórcios, né? E tantas outras coisas. Não é verdade? Né? Muito bem. Mas algo estranho aconteceria também, pois todos saberiam o resultado final das coisas. Isso não seria muito bom. Por quê? Por exemplo, você iria a uma entrevista de emprego se você soubesse que não seria aprovado? Claro que não, você não iria. Você não iria se dar ao luxo de perder tempo, né? Muito bem. Em alguns momentos da nossa vida, seria interessante conhecer o futuro. Mas, por outro lado, amados, poderia ser extremamente tedioso, doloroso, né? Por exemplo, você gostaria de saber exatamente o momento em que você perderia um grande amigo, em que ele dormiria, ou seja, morreria? E se você soubesse qual seria o dia da sua morte, como você reagiria? Amados, não é muito bom, né? Nós conhecemos o futuro. Como diz um velho ditado, o futuro a Deus pertence. Vivamos o hoje, né? Vivamos o agora. Muito bem. Definitivamente, conhecer o futuro não seria tão bom como alguém imagina. Por isso, Deus não permitiu que conhecêssemos o futuro. Ninguém pode prever o amanhã, nem astrólogo, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios. Somente Deus conhece o futuro e pode dizer
o que ainda vai acontecer. Isaías 44, versos 6 e 7, né? No estudo de hoje descobriremos como Deus revelou, através de um sonho, o futuro da humanidade. É o que nós vamos ver hoje. O futuro da humanidade não está encoberto aos nossos olhos. Não. Tira isso da mente. É possível sabermos. Daniel capítulo 2 vai nos mostrar esse fato. Então eu convido para que você fique conosco, para que nós aprendamos de Deus. Vamos agora ter uma palavra de oração para pedir a presença do Espírito Santo, o nosso professor. Amém? Assim como você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado e santo, que estamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por haver nos poupados de certas angústias, porque na verdade não seria bom sabermos, conhecermos o nosso futuro. Não. Sofreríamos muito. E o Senhor, em sua infinita sabedoria, através de seu infinito amor, o Senhor não nos permitiu saber. Em contrapartida, nos deu o livre-arbítrio. Nos deu o poder de escolha, de tomarmos decisões. E muitas vezes falhamos ao tomarmos certas decisões e, infelizmente, colhemos frutos das nossas próprias escolhas. Mas sabemos que o Senhor também pode revelar o futuro da humanidade, o que vamos ver no estudo de hoje. Por favor, envia o teu Espírito Santo para abrir a nossa mente, esclarecer o nosso intelecto, para que saiamos daqui mais sábios. E através desse conhecimento nos preparemos para o desfecho final da história deste mundo. Te louvamos, engrandecemos e exaltamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Amém. Muito bem, amados. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? E esse sonho aconteceu no 2º ano do seu reinado. Daniel capítulo 2, verso 1. Anote as passagens. O verso 1. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, este teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe então o sono. Deus deu ao rei um sonho extraordinário. Só que tem um detalhe, o rei se esqueceu do sonho. Que coisa, né? Só que ele ficou perturbado. Passou-se-lhe o sono. De acordo com estudiosos, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, foi no ano 603 a.C. A Bíblia declara que ele ficou profundamente perturbado por um sonho que perdeu o sono. Os babilônicos consideravam os sonhos com temor, pois pensavam que eram revelações de suas divindades e procuravam descobrir sua verdadeira interpretação. O fato de o rei haver esquecido o sonho poderia representar o desagrado por parte de algum de seus deuses que eles adoravam, né? Então o rei ficou preocupado. Ele esqueceu, ele sonhou, mas ele esqueceu. E então ele estava preocupado. Meus queridos, antigos consideravam os sonhos com temor. Tratavam-nos como revelações de suas divindades e buscavam descobrir a verdadeira interpretação. Deus se aproximou do rei Nabucodonosor por meio de um sonho, porque, evidentemente, esse era o meio mais eficaz de impressionar a sua mente com a importância da mensagem transmitida.
ganhar a sua confiança e assegurar a cooperação do rei. Nosso Deus, de fato, sabe o que faz, não é verdade? Ele sabe o que faz. Anote, Daniel 2, de 2 a 5. O que aconteceria aos sábios de Babilônia, ou seja, aos magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, se não revelasse o sonho ao rei e a interpretação? Vamos ver. Daniel 2, verso 2 a 5. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, caldeus, para declarar-se ao rei o seu sonho. E eles vieram e se aproximaram do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho. Para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus então disseram em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos, daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, me fugiu, eu não lembro do sonho. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as suas casas serão feitas um monturo. Olha aí, o rei estava ameaçando aqueles sábios de Babilônia. E agora, o que fazer? Quando os sábios chegaram à presença do rei, pediram que ele contasse o sonho. Para a surpresa deles, o rei não se lembrava do que havia sonhado. Eles estavam numa situação delicada, pois tudo o que inventasse acerca do sonho poderia ser imediatamente detectado. A máscara poderia cair, né? Além disso, para piorar a situação, o rei declarou que eles iriam morrer se não dissessem o sonho e a interpretação. Os sábios então tiveram que recorrer, e reconhecer: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Somente os deuses, e estes não moram com os homens. Daniel 2, verso 10 e 11. Nesse tempo, queridos, Daniel e seus amigos estavam junto à corte babilônica, de sorte que eles teriam a mesma sorte que aqueles magos. O decreto de morte envolvia todos os sábios. E o próprio rei declarou Daniel, Ananias, Misael e Azarias como sábios em sua corte. Daniel 2, verso 12. Queridos, a lei mosaica ordena a pena de morte sobre os que praticam magia negra, feitiçarias e encantamentos. Levítico 20, 27, 1 Samuel 28, verso 9. Aramaico, do hebraico aramite. A família real e a classe governante do império eram caldeus, do sul da Mesopotâmia, e falavam aramaico. Portanto, não é de se surpreender que os cortesãos do rei falassem com ele em aramaico e não em babilônico, a língua da população nativa babilônica. Mas uma coisa é certa, queridos: o sonho era tão importante para ele e seu império que a única prova da exatidão das interpretações era consultar os sábios para verificar se esses podiam contar primeiro os sonhos do rei. Mas eles não puderam. Eles reconheceram: só os deuses podem fazer isso, e eles não moram aqui na terra, disseram eles, né? O assunto me tem escapado. O sonho foi tirado do rei propositadamente, queridos, para que os sábios não lhes dessem uma falsa interpretação, né? Os camaradas são espertos, né? Se o rei contasse o sonho, eles poderiam inventar uma historinha e escapar ilesos, da fúria do rei. Mas o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, fez com que o rei esquecesse o sonho, porém ficasse atormentado, preocupado, querendo saber a interpretação, né?
Como foi revelado a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor e a sua interpretação? Abra aí a sua Bíblia, se você tiver, Daniel 2, 19 ao 23. Diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Bendito seja o nome do Senhor de eternidade em eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Que maravilha, né? Daniel era um homem fiel. Nós vimos em estudos passados que ele era fiel em tudo. Na alimentação, no seu procedimento, na sua moralidade, na sua honestidade, no seu fervor. Ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, né? Ele era um homem, um servo de Deus, e Deus lhe deu a revelação, e ele não se exaltou. Ele, pelo contrário, reconheceu que a Deus pertence tudo. Glória a Deus, né? Daniel, ele era um jovem dependente de Deus e confiava na oração. Fez saber o caso aos seus amigos e todos clamaram a Deus por misericórdia e livramento, pois do contrário seriam mortos, né? O céu recompensou a fé dos jovens hebreus. Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Daniel reconheceu então que há um Deus que está no controle da história. Amados, esse mundo, estamos vivendo o tempo do fim, né? Já vimos em estudos passados que estamos vivendo o tempo do fim. Tá difícil, né? Em um lugar há terremoto, no outro há granizo, no outro há seca, no outro há vulcões, tufões, maremotos. Mas Deus está no controle. Glória a Deus. Amém? Digita aí nos comentários: eu creio. Glória a Deus. Deus está no controle do mundo e da minha vida. Glória a Deus. Muito bem. O que o rei Nabucodonosor havia sonhado? Daniel 2, 31 ao 33. Observe. Tu, ó rei, disse Daniel, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aí uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de cobre. As pernas eram de ferro, e os pés em parte ferro e em parte barro. O sonho apresentava uma grande e assustadora estátua, meus queridos, cujas partes estavam divididas em metais diferentes entre si. O rei então ficou extasiado com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à sua memória as recordações do sonho. Glória a Deus. Nosso Deus é extraordinário. Ele revelou o sonho ao teu servo, e agora o teu servo contou o sonho perante o rei. Antes que Daniel dissesse mais qualquer coisa ao rei, ele deu créditos a Deus, explicando que ele não saberia o sonho
pela sua própria sabedoria, mas somente porque Deus lhe havia revelado. Quão facilmente nós recebemos créditos pelo que Deus fez por nós. Isso rouba a Deus a honra que a Ele pertence. Em vez disso, amados, deveríamos ser como Daniel, conduzir as pessoas a Deus para que lhe demos glória. Amém? Nós não sabemos nada. Nós não somos nada. Nós somos, sim, miseráveis pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Amém? Que esse seja o nosso entendimento. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. De que forma? A Bíblia revela: quer comais ou quer bebais, façais todas as coisas para a honra e glória de Deus. Assim era Daniel, né? Mas o que atingiu os pés daquela estátua terrível, né? O que atingiu os pés daquela estátua? Daniel 2, 34 e 35. Diz aí, ó. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada. Daniel continua contando o sonho, né? Essa pedra foi cortada sem auxílios de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, né? E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e os quais se fizeram como pragana na eira do estio, e o vento os levou, e não se achou mais lugar algum para eles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Abri um parêntese aqui. Amados, monte em profecia significa reino. Põe na sua cabeça. Reino. Ok? Reino. Monte, reino. A pedra que atingiu os pés da estátua, derrubando-a, formou-se um grande monte. Segura aí, né? Muito bem. Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente. Em seguida, a pedra transformou-se em uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 36 ao 45. Como o sonho de Nabucodonosor foi interpretado por Daniel, o que as partes de metal da estátua representavam? Agora vem a explicação do sonho, ok? Daniel 2, 36 ao 45. Anote aí. Depois de ti se levantará outro reino. Então, aquele reino ali, Nabucodonosor, era o reino da Babilônia, certo? Depois do teu reino, ou seja, depois de Babilônia, se levantará outro reino inferior ao teu. E depois um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços quem se opor a ele, né? Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte ferro de oleiro e parte ferro, né? Só um minutinho. Muito bem. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte ferro de oleiro, em barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa firme do ferro,
pois visto o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, por causa do ferro, por outra será frágil, por causa do barro. Quanto ao que viste, do ferro misturado com o barro, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, casamentos. Mas não se ligarão um ao outro, ou seja, não haverá unidade. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Você já fez essa experiência tentando misturar ferro com o barro? Não dá certo. Se você construir uma casa, amigo, em vez de cimento, você colocar barro, né, na coluna, certo? Sua casa vai cair. Vai cair, porque não haverá sustentação, não haverá força. Não é verdade? Só que esses reinos que virão depois de Babilônia, em especial o quarto reino, que é o reino parte ferro, parte barro, eles vão tentar se unir através de casamentos, né? Que assim como Babilônia dominou o mundo na época de Nabucodonosor, então esse quarto reino, o reino representado pelo ferro e parte barro, ele vai tentar se unir, mas não vai dar certo, porque ferro não se une com o barro, né? Nos dias desses reis, ou nos dias dos pés, né? Os dez dedos dos pés. Nos dias desses reis, os deuses do céu levantarão um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse? É a pedra que foi cortada sem auxílio de mão, foi lançada sobre os pés da estátua. Aquela estátua representa os reinos do mundo que serão aniquilados. E essa pedra que representa Jesus, eu sou a pedra rejeitada por vós, foi colocada como cabeça de esquina. Esta pedra que vem sobre os pés da estátua, ou sobre os reinos do mundo, ela vai destruir os reinos do mundo e vai formar um grande monte, que em profecia é o reino de Deus, que não passará, mas será um reino eterno. Amém? Verso 45. De maneira que o que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez ao rei saber o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a interpretação. Amados, como definimos a estátua assim, então? Anote as passagens bíblicas, é importante. Cabeça de ouro da estátua é Babilônia, capítulo 2, verso 37 e 38. Peito e braços de prata é o reino Medo e Persa, que subjugou Babilônia. Daniel 2, 39. O ventres e quadris de bronze é a Grécia, que subjugou os medo-persas. Ok? Daniel 2, 39. Pernas de ferro, Daniel 2, 40. É o Império Romano, que subjugou a Grécia. Certo? História geral. História geral. É isso aí. Pés de ferro e barro, Daniel 2, 41 e 43, é a transição do Império Romano para os países da Europa, os principais países da Europa. E a pedra que foi cortada
sem auxílios de mão, que veio sobre a estátua, é o reino de Jesus Cristo, que se cumprirá na sua vinda sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém, amados? Esta é a interpretação. A história secular é a melhor intérprete da profecia bíblica, amados. Daniel disse claramente que Nabucodonosor, representante do Império Babilônico, era a cabeça de ouro da estátua. Babilônia dominou o mundo, queridos, né? Dos anos 605 até o ano 539 a.C. Antes de Cristo, tudo era contagem regressiva. O ouro era um simbolismo muito bem apropriado para a Babilônia. Por isso que a cabeça era de ouro. Heródoto, considerado o pai da história, descreve o resplendor de ouro dos templos sagrados da cidade dessa forma: na parte inferior do templo de Babilônia há uma outra capela onde se vê uma grande estátua de ouro representando Júpiter sentado ao lado de uma mesa de ouro. O trono e os cabelos são do mesmo metal. Vê-se também, fora da capela, um altar de ouro. Havia naquele templo um recinto sagrado, uma estátua de ouro maciço de 12 côvados de altura. Diz Heródoto, o reino que sucedeu Babilônia foi a Medo-Pérsia, liderada por o grande Ciro, Isaías 45, verso 1. Anote as passagens. Ele prefigurava o sonho pelo peito de braços e de prata. A história da queda de Babilônia está registrada no cilindro de Ciro, de propriedade do Museu Britânico. O arqueólogo britânico Hormuzd Hassan descobriu esse cilindro em março de 1879. Ele data do século VI a.C. e foi descoberto nas ruínas de Babilônia. Estava nas fundações de Esagila, o templo principal da cidade, consagrado ao deus Marduk. E desse templo que nós vem a comprovação histórica da queda de Babilônia e da ascensão do Império Medo-Persa. Nas linhas 15 e 21 do cilindro aparecem trechos mostrando a genealogia de Ciro, o Grande, que subjugou Nabucodonosor, né? E relatando a sua captura de Babilônia em 539 a.C. Revela ainda a queda de Nabonido, rei da Babilônia, e exalta os esforços de Ciro para repatriar os povos deslocados e restaurar templos e santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares da região. Então entendemos assim, queridos. Observe. Babilônia reinou sobre o mundo do ano 605 ao ano 539 a.C. Em 539 foi subjugado pelos medos e persas, que dominaram o mundo de 539 ao ano 331 a.C. Os medos e persas foram subjugados pela Grécia de Alexandre o Grande. A Grécia dominou o mundo do ano 331 ao ano 668 a.C. Amados, Roma subjugou a Grécia no ano 168, o Império Romano. Então subjugou a Grécia do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo.
A Medo-Persa dominou o mundo, então, dos anos 539 a 331. O terceiro reino após a Medo-Persa foi a Grécia, de Alexandre o Grande. Este império estava representado na estátua pelo ventre e quadris de bronze. Alexandre travou 3 batalhas ao vencer Dario III, rei da Medo-Pérsia. A primeira foi a Batalha de Crândico, no ano 334 a.C. A segunda foi de Issos, no ano 333 a.C. E a última no ano 331 a.C. Assinala assim o fim do Império Medo-Persa e o início do domínio de Alexandre o Grande. O quarto Império Mundial, representado na estátua pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro, foi Roma Imperial, dos Césares, que subjugou a Grécia no ano 168 a.C. e dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo. Amado, Jesus Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. O historiador britânico Edward Gibbon, em sua obra O Declínio e Queda do Império Romano, volume 3, página 543, menciona 8 das 10 tribos que minaram a autoridade do Império Romano. Essas tribos eram os poderosos visigodos, né? Adotaram universalmente a religião dos romanos, com quem mantinham um intercâmbio perpétuo de guerras, de amizade ou de conquista. Durante o mesmo período, o cristianismo foi abraçado por quase todos os bárbaros, que estabeleceram seus reinos sob as ruínas do Império Ocidental. Os burgundos na Gália, os suevos na Espanha, os vândalos na África, os ostrogodos na Polônia e vários bandos de mercenários chamados Érulos, que levaram Odoacro ao trono da Itália. Os francos e os saxões ainda perseveraram nos erros do paganismo, e os francos obtiveram a monarquia da Gália por sua submissão ao exemplo de Clovis. 10 tribos finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, sendo Rômulo Augusto seu último imperador. O desenvolvimento das tribos bárbaras resultou nas modernas nações europeias. Os pés da estátua eram uma mistura de ferro e barro. Esse simbolismo fala de um reino dividido, pois o ferro não se mistura com o barro, né? Chegamos então aos dias das modernas nações da Europa, que nunca mais foram unificadas. E não é. Você já ouviu falar da União Europeia? Eles só vivem criando tratados e alianças, mas não dá certo. A Europeia não dá certo porque está profetizado que ninguém mais vai dominar o mundo. O único que vai dominar o mundo é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será estabelecido na sua vinda, amados. Daniel disse que nos dias desses reis, quem? Nos dias da União Europeia, os atuais países da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. Este reino é representado no sonho por uma pedra, o reino de Jesus Cristo, a pedra que vem do céu. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, pedra pequena,
Mas ele disse de si mesmo: sobre esta pedra instituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Jesus é a pedra que vem do céu. Está quase. Calma. Está difícil? Calma. Persevera. Seja firme. Jesus Cristo está voltando para estabelecer o seu reino eterno. Glórias a Deus. Satanás já está derrotado. Ele perderá essa batalha, esse conflito. Glória a Deus. Fique ao lado do vencedor. Fique ao lado de Jesus Cristo. Esse reino é representado no sonho pela pedra que foi cortada sem auxílios de mãos. Quem? O reino de Jesus, né? A pedra representa Cristo. São Lucas 28, 16. 1 Coríntios 10, 4. Lucas 20, 17 e 18. E encontra seu cumprimento na sua segunda vinda, que está próxima, quando dará fim aos reinos terrestres e estabelecerá o seu reino eterno, que jamais terá fim. São Mateus 24, 30. São João 14, 1 a 3. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, também sustentou a interpretação de que as pernas, pés e dedos da estátua representavam Roma, ou seja, o Império Romano, e que este império fora dividido nas modernas nações europeias. Ele acreditava que a pedra representava o reino de Cristo a ser estabelecido na sua segunda vinda. Glória a Deus. Martinho Lutero, o reformador. Abrindo um parênteses, Martinho Lutero, ele fundou a religião luterana. Há pouco tempo atrás, em uma data comemorativa, no 31 de outubro, que é o dia para o mundo de Halloween, para o cristão é o dia que comemora a Reforma Protestante. Só que, neste dia, os luteranos assinaram um documento com o papado, com o sistema papal, pondo abaixo a reforma. E eu te pergunto, como Lutero se sentiria ao ver os seus seguidores aliando-se e dizendo: abaixo com a reforma? Não há mais protestos, amados. Ninguém fala nada. Mas há uma igreja de Deus em cima da terra, queridos. Amém? Que está protestando. Quando eles pregam: ao sábado do Senhor, o sétimo dia da semana, deveis santificar. Quando o mundo diz: não, agora é o domingo, o dia do Senhor. Protesto continua, amados. Só é preciso soldados para que, com força e coragem, erguer a bandeira ensanguentada do Filho de Deus. Muito bem, queridos. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, qual deve ser a nossa atitude? A minha atitude? A sua atitude? Qual deve ser? Após entender o significado do sonho profético do rei Nabucodonosor, deveríamos demonstrar confiança na direção de Deus nos negócios da história humana e no breve estabelecimento do seu reino eterno. Deveríamos tomar as seguintes decisões, amados.
Entregar a vida à vontade de Deus para que Ele conduza a história da nossa vida. Essa deveria ser a nossa atitude. Não temermos mais quanto ao futuro, pois nada pode fugir ao controle de Deus. Esperar com alegria o dia em que a pedra, ou seja, a volta de Jesus, será lançada sobre esta terra e fará novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 1 ao 4. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, da onde habita a justiça. Aguardamos a nova cidade, a nova Jerusalém, que de Deus, da parte de Deus, desce. A capital do universo estará neste planeta, amigo. Este planeta que será restaurado pelo fogo que destrói Satanás, a besta e o falso profeta, e os seguidores de Satanás. Esse fogo vai destruí-los para todo sempre. O fogo será eterno nas suas consequências, né? O fogo não é eterno. As consequências do fogo é que são eternas. Amados, precisamos nos preparar. Precisamos, queridos, estar atentos ao que está diante de nós, ao que está acontecendo. Deixa aí o seu comentário, querido. O que você achou desse estudo? Dessa interpretação de Daniel? É correta, está na Bíblia. Puxando para os nossos dias agora, o desfecho da explicação do sonho tem a ver com nossos dias? O Império Romano já transformou-se na União Europeia? O que você acha? Sim ou não? Deixa a sua opinião, amado, é importante. É importante a sua opinião. Amém? Queridos, não podemos mais se conformar com esse mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O que há no mundo são cobiça dos olhos, soberba da vida. O mundo passa, mas toda a sua concupiscência também passa. Mas o reino de Deus, ele permanece para sempre. O reino de Cristo em breve será estabelecido neste mundo. Mas ele já está no seu coração. Ele já está no seu coração. Ainda não está? Ele precisa estar no seu coração. Você precisa, amados, desejar fazer parte desta corte. O que foi que Nabucodonosor pediu para os seus servos? Escolhei-me servos, escolhei-me desses jovens, desses cativos hebreus, né? Jovens saudáveis, inteligentes, capazes, de origem nobre, para que sejam treinados e me deem assistência aqui no palácio. Fique com eles 3 anos. Deles da minha comida e da minha bebida, foi o que disse o rei Nabucodonosor. E o que fez o nosso Deus? Algo semelhante. Semelhante, não igual, semelhante.
Por exemplo, Deus escolheu dos cativos do pecado, que somos nós, jovens, homens e mulheres saudáveis, de origem nobre, capazes de aprender. Faça um estágio com eles. Espírito Santo, faça um estágio com eles. Ensine-os todas as coisas relacionadas ao meu reino. No final, eu vou pô-los à prova. Sabe qual é essa prova, Marcos? A grande tribulação, que já está às portas. Se a semelhança dos jovens hebreus formos aprovados perante os olhos de Deus, nosso Rei eterno, eles foram aprovados lá perante Nabucodonosor para assistir na corte. Se nós, a semelhança deles, formos aprovados perante os olhos de Deus, nós seremos aprovados no seu reino eterno. Quer você ser aprovado no reino eterno? Deixa no comentário, sim, eu quero, eu desejo, eu quero. Se você quer, eu quero te dizer que você tem responsabilidades. Como eu já disse aqui, a igreja não é placa ministerial, paredes e tijolo, telhado, forro. Igreja é você, igreja sou eu. Nós não somos de nós mesmos, nós somos templos do Espírito Santo. E nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo, oferecendo-lhe um culto racional, uma perfeita adoração, em obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos, que será a base do governo eterno de Deus aqui nessa terra. Jesus vem abater os reinos dos homens, que está corrompido, e estabelecer o seu reino eterno. E o reino eterno de Jesus Cristo, ele tem um código moral de ética, a lei de Deus. Nós estamos na fase do estágio. Estamos nos preparando, aprendendo, assimilando as coisas do reino de Deus, para que quando chegarmos perante o trono branco, o trono branco, possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e vestiste-me, estava preso e você foi visitar-me, estava enfermo e você orou por mim. Quando, Senhor? Quando foi que eu fiz essas coisas? Todas as vezes que você fez essas coisas a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Vinde, entre para o gozo do teu Senhor. São palavras benditas, amados. Palavras inefáveis. Glória a Deus. Não queira você ficar ao lado daqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, como não nos conhece? Nós profetizamos em teu nome fizemos muitos milagres, nós pregamos, nós curamos os enfermos, nós visitamos os presos, os hospitalizados. Mas eu lhes direi abertamente: não vos conheço. Eles tinham os frutos,
as obras, mas não tinha a submissão à lei de Deus, ao governo de Deus. A lei de Deus representa o caráter de Deus, é a base do seu governo, é a base do seu trono. Amém, amados? Temos um tempinho, vamos orar, pedir que Deus nos ilumine, nos dê o espírito de humildade para aceitarmos todas essas orientações, porque são verdade. Fiel é a interpretação, disse Daniel a Nabucodonosor. Verdadeiro é o sonho e fiel a sua interpretação. Oremos, oremos. Assim como você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te engrandeço, eu te exalto, porque Tu és o único Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Como disse o Teu servo Daniel, o Senhor estabelece reinos e abate reinos. Estabelece reis e abate reis. O Senhor é quem exalta o humilhado. O Senhor é quem humilha o exaltado. Ó Deus eterno, dá-nos um espírito humilde, manso, pacificador, longânimo, misericordioso, amoroso, paciente, obediente à Tua palavra, submisso à Tua lei e à Tua vontade, ó Pai. Tua palavra diz que nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Que se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas porque não somos do mundo, o mundo nos odeia. Dá-nos força e capacidade de rejeitarmos as vaidades deste mundo. Vaidades essas que nos afastam de Ti. Tua palavra, Senhor, nos diz que se quisermos ser amigos desse mundo, nos tornamos inimigos Teus, ó Pai. Queremos ser Teus amigos. Por favor, Senhor, nos ajude. Sem Jesus Cristo na nossa vida, nada poderemos fazer. Precisamos estar ligados e unidos a Jesus Cristo, para termos vidas em nós mesmos, glória a Deus, e vida com abundância. Meu Deus e meu Pai, abençoa todos esses irmãos que estão conosco, e aqueles que verão esse vídeo mais tarde. Que todos sejam agraciados com a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Que sejam restaurados lares, união entre casais, união entre filhos e pais, filhas e mães, noras e sogras. Que seja a vaidade colocada de lado e cada um administre e exerça o ministério da reconciliação, do perdão e do amor. Por favor, ó Deus, visita aquele que está preso, aquele que está enfermo no hospital, aquele que está se tratando contra as drogas, aqueles que estão passando por tribulações e estão nas clínicas psiquiátricas. Por favor, meu Deus. Abençoa aquelas pessoas humildes e sinceras que querem Te servir, mas não têm a luz suficiente ainda. Por favor, conduza-os à verdade, Senhor, para que o adorem em espírito e em verdade. Eu Te louvo, meu Deus, e eu Te exalto e eu Te agradeço nos méritos salvíficos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Amém?
Amanhã e depois não teremos estudo aqui. Voltamos na segunda, amém? Para continuarmos o estudo sobre as profecias de Daniel. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos de fé. Deus abençoe a todos, um forte abraço, tchau, tchau.